Aí à noite eu fui dormir, acho que eram umas 10h30, 11 horas. E eu estava muito cansado e eu dormia com o meu irmão, um quarto pequeno, e tinha uma porta assim, e ele dormia numa cama aqui e eu dormia na cama do lado dele. Aí eu deitado, né? Eu comecei a meio que assim, cochilar, sabe? Meio que você vai entrando em alfa, mas eu não estava dormindo. Aí, de repente, eu sentia uma energia estranha, né? Diferente. Aí eu meio que acordei, olhei assim do lado que estava a porta, eu tinha deixado a porta aberta, e eu vi uma nuvem prateada, assim, flutuando. Aí ela passou, que a cama do meu irmão era aqui, aí ele passa assim, e eu fiquei olhando a nuvem e vindo, aí ele veio no pé da minha cama. Aí a nuvem ela vem um pouco assim. Aí quando eu ajusto a visão, eu vejo o rosto do meu pai na nuvem, uma parte do rosto dele. Inclusive uma das orelhas, eu lembro, ela fica, porque quando a pessoa morre, então fica assim meio roxeado, né? E eu lembro, eu vi isso aí. E aí a hora que eu vi, eu me assustei, né? Eu sentei e falei, pai, e sentei na cama. Uhum. Só que, porque eu estava vendo, eu ouvia, nesse caso, porque era uma visão psíquica, aquela minha, que eu estava meio em alfa, então eu conseguia ver. Só que naquele momento que eu sentei, que eu tiro a visão psíquica, ele não necessariamente sumiu, fui eu que não o vi. Uhum. Porque aí eu passei a ver com a minha visão física. Então, na comunicação após a morte, essa visão dele tem um nome, é chamado visão parcial do espírito. Então, é muito comum, tem muitos casos nos estudos que eu fiz e nas entrevistas que eu fiz com pais ou seres queridos que perderam. Desculpa. Inclusive aqueles que sentem a presença do ser querido que desencarnou no próprio funeral. No próprio funeral. E muitos vêm naquele mesmo dia consolar, por exemplo, os pais. Uhum. Tem o caso de um menino que eles estavam no carro e ele tinha morrido em um acidente. E os pais desesperados. E de repente eles sentem a presença do menino lá com eles. Então nós temos nesse caso, eles não viram, eles sentiram a presença. Então, a sensação de presença é um outro fenômeno, uma outra maneira de o espírito se manifestar. Uhum. Um outro que é muito corriqueiro, que é muito interessante também, é a sensação, você sentir a fragrância que aquela pessoa usava, ou seja, do perfume, ou da colônia, ou se ele fumava. Por exemplo, você sente, às vezes não tem nada, você está num ambiente que você não tem razão nenhuma e de repente você sente aquela fragrância. Então, essa é uma maneira também que o espírito ele utiliza para fazer-se presente e manifestar-se, né? Um outro também, um objeto, e tem aquelas coisas da sincronicidade que chama talvez alguma coisa, um objeto que ele gostava, alguma coisa que você vê, movimento, esse tipo de coisa. A questão de você saber ou de você viver um luto de fato e não se distanciar dele, porque a minha pergunta tem a ver com uma situação que eu vivi recentemente. Na família da minha esposa, teve uma perda da avó dela e alguns dos primos não quiseram ir no velório, né? Não quiseram participar daquilo, nem do velório, nem do enterro. E aí eu te pergunto, não viver o luto, não ir, não ver a pessoa ali, não dar o seu último adeus, faz alguma diferença para para essa pessoa, tanto na questão da despedida ou até mesmo para o espírito? Pô, a pessoa lá que eu esperava que tivesse lá não foi. Como que é visto isso? Então, inclusive eu fui treinado para ser capelão, né? Eu trabalhei como voluntário. Capelão? Capelão. O que é isso? Eu já vou te falar. Capelão, vou te falar, capelão. Eu trabalhei de voluntário com pacientes terminais. Então, pessoas em cuidados paliativos, que eles vão, no caso,
nos Estados Unidos, que é muito comum. Aqui já tem também, que é um movimento de capelania, que é cuidados paliativos. E o capelão, ele é uma pessoa que ele tem, no caso, o nosso estudo, eu tenho mestrado em teologia, e eu estudei teologia justamente porque era assim, não necessariamente eu precisava ser cristão, mas porque nesses cuidados paliativos, em inglês chama hospice. Só que você traduzir para o português, o hospice seria hospício. Só que aqui o hospício, ele tem a conotação do manicômio, né? Mas não é. Lá é tipo assim, é um centro, vamos supor, é mais uma filosofia do que um local, que ele dá esse cuidado paliativo à pessoa que já não tem cura, que a doença não tem cura, e ele vai desencarnar ou morrer depois de um certo tempo. Então, e esse cuidado paliativo, ele primeiro de tudo, ele não vai curar a pessoa, nem fazer esforços em curar, porque não tem cura. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tentar amenizar a dor. E a dor física, dor emocional, porque ele é uma filosofia multidisciplinar. Então, nós tínhamos os médicos, tínhamos as enfermeiras, o assistente social, e tinha psicólogos que eram contratados, e tinha os voluntários. Entre os voluntários, eu era um deles. E o meu trabalho era que eu estava sendo treinado para fornecer esse apoio espiritual, independente de religião. Sim. Independente, porque nesse Vitas, que chamava esse hospice, que é um dos maiores nos Estados Unidos. Então, tinha capelão, por exemplo, cristão. Eu era cristão e espírita. E tinha também capelão, que a gente chamava chaplain, que é o capelão budista, judeu, muçulmano, e até mesmo humanista, que você não tem religião. Sim. Porque, inclusive, se você... você não pode, por exemplo... eu era cristão, eu acredito na vida após a morte. Todo espírita é cristão, bastante até. Mas eu não posso, por exemplo, pregar a minha... Inclusive, nós tivemos um rapaz que ele estava sendo estudado comigo, que ele foi até falar, olha, você infelizmente não vai dar para você. Por quê? Porque ele era cristão e ele queria trazer a salvação para a pessoa que estava no leito da morte. E ele não pode fazer isso. Porque você não sabe se a pessoa quer. Sim. Ou se ela aceita. Não é momento de pregar, né? Não é o momento de pregar, nem nada. Inclusive, por exemplo, a oração, ela é algo poderoso, ela é forte até na vida das pessoas. Porque você ora quando o bicho pega, às vezes você acaba orando. Mas para eu orar para uma pessoa, por exemplo, eu pedia permissão. Ou às vezes... Eu falava, eu tenho que falar, você quer uma oração? Ou quando eu ia, e às vezes eu atendia um funeral, que é uma pessoa que morria, e então eles chamavam, vai na casa, dava o endereço, que uma pessoa morreu e tal. Então, eu cheguei a fazer oração a pedido deles. Sim. Eu não podia oferecer. De morte. Então, nesse estudo, e a gente tinha justamente esse estudo de se a pessoa deve ou não ir ao funeral de uma pessoa, inclusive para crianças. Então... Nossa, você me lembrou... Eu não fui no velório dos meus avós porque não quiseram. Então... Que não era ambiente para mim. E você queria ter ido. Queria muito ter ido. Queria muito ter ido. E era em Minas, e aí, não, eu só tenho 10 anos, pô, deixa ele aqui porque vai ser um baita processo, ele não tá adaptado com isso. Também falei recentemente de que eu demorei para ter o contato com um ente querido num leito de morte, assim, ou num velório, num enterro, por conta disso. Os primeiros que aconteceram, eu não fui. E aí eu tive contato com 14 anos, já até um pouco tarde para você entender o que é a morte, né? Então, nós fizemos isso até quando a minha mãe morreu, foi em 1989, acho que foi em 89. E o meu sobrinho, que é o único neto dela, ele tinha 9 anos na época. E também acharam por bem que ele não deveria ir. Eu ainda não tinha esse conhecimento que eu tinha nessa época, mas ele deveria, porque ele queria estar. Ele gostava, você ter esse entendimento. Eu não sei se, para mim, eu vi gente morta desde pequeno,
porque o pessoal lá no interior... Aparece. Foi ver, primeiro foi o padre da minha, de Bocaina. O padre morreu, era o cônego, esqueci o nome dele, que ele rezava lá em latim. E eu estudava, eu tinha acho que 6 anos. Não, eu tinha 7 anos, eu estava no segundo ano, tinha 8 anos. E nós fomos no funeral dele. Mas lá no interior, você está muito em contato com a morte. Porque você vê animais mortos, você viu meu avô matar porco. Uhum. Então, nós tínhamos um contato muito íntimo com a morte na parte de animais. Sim, galinha, e tudo. Então, era algo que a gente já fica... Você fica meio acostumado, né? Então, por exemplo, aí ver um ser humano morto é um pouquinho a mais só. Sim. Um pouco a mais. Só que na modernidade, você está aqui, você não vê, você não tem esse contato assim. Mas é importante e se a pessoa, por exemplo, quando é um adulto, ele tem, obviamente, a escolha dele ir ou não. Ou até para uma criança, você conversar com aquela pessoa, né? Se for, sei lá, com o meu sobrinho de 8 anos, você quer ver a avó, por exemplo. O que você acha? Como que você... Muitas vezes os pais contam uma história bonita, né? Virou uma estrelinha e, tipo, não conta a real mesmo. Exatamente. Perdeu, não vai ver mais. E foi no caso no seu caso, por Exatamente. exemplo. Você queria ter, tipo assim, simbolicamente, você dar esse adeus ou alguma coisa. É até uma reverência, uma maneira de honrar. É importante, se a pessoa não tiver nenhum problema em ir, ela deveria ir, que é uma maneira, como eu falei, de honrar aquela pessoa, especialmente se você teve um contato próximo, um vínculo mais forte com a pessoa. Tem gente que não quer ver mesmo, fala, não quero, e aí, mas tudo bem. Tem que ser respeitado. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, saiba muito mais sobre esse assunto, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu!